satisfação começar mais um programa Gente que Fala. Eu sou Liliane Ventura e você está ligado conosco simultaneamente pela Rádio Triadon 740M, pela Rádio Santos 810 AM, também pela tvetica.com.br e tvexito.com.br. E, portanto, sejam todos muito bem-vindos. E, para começar, eu quero lembrá-los que você pode e deve baixar o aplicativo gratuitamente da TV Êxito aí, no seu smartphone, no seu tablet. Ah, não é Apple? Não tem problema. O outro também você pode e deve baixar, tá bom? Deixa eu cumprimentar aqui os nossos ilustres e queridos convidados, a começar por ele, o meu querido, amado Raul Jafé, que você também o tem como ídolo, né? Porque é um grande jornalista, um grande comunicador, advogado. Como vai, Jafé? Tudo bem? Ô, minha querida Liliane, queridos telespectadores, ouvintes também da Rádio Trianon, é uma grande alegria estar aqui. Eu que sou seu fã, Liliane, a gente fica trocando confetes. Você que é, sem dúvida alguma, das all concursos, como apresentadora de rádio, TV, de eventos. Alegria. Aliás, eu me lembro daquela nossa festa da TV Êxito. Que brilho, que improviso. Você gostou? Você é brilhante. Ah, você que é o querido. Faz Ó, favor, e não é tudo que qualquer ele está falando aqui, você pode conferir lá no site da TV Êxito, a nossa primeira página, lá, a festa na íntegra. Você vai adorar, não deixe de conferir, tá bom? Deixa eu também recebê-lo aqui com muito carinho. Ele que é sociólogo, livre docente em ciência política na Unesp, Antônio Carlos Mazeu. Como vai, Antônio Carlos? Tudo bem? Bom dia aos membros da mesa. Um prazer estar de novo aqui. Muito obrigado. Vamos lá. Muito bem, eu estou precisando aqui de um reforço no estúdio, tá, Fernanda? Me ajuda aqui com o nosso TP. Também conosco, alegria em tê-lo aqui, o gerente de vendas da Copagaz, Vicente Longatti. Como vai, Vicente? Seja bem-vindo. Bom dia, Liliane. Um prazer estar aqui com vocês, com o Raul, né, com o Antônio Mazeu. Né? Muito bom estar aqui com vocês hoje. Muito bom. O teleprompter não está funcionando, tá? Vamos lá. E o primeiro assunto é esse aqui, ó. Um prédio de 5 andares, além de 2 subsolos de garagem, ainda em construção, desabou em Guarulhos, gente, deixando desaparecido um dos 13 funcionários que trabalhavam no local. De acordo com operários, ou com os operários, a obra começou há 8 meses e nunca apresentou problemas. Ainda não se sabe a causa do acidente, mas a Prefeitura de Guarulhos informou que a obra estava, então, em estado regular. Raul Jafé, eu quero começar por você e com você, que, inclusive, tem uma intimidade com esse mundo aí da construção civil. Vamos lá. Aí tem uma... Curiosamente, se diz assim, né? Não sabe a causa do acidente, mas a Prefeitura de Guarulhos informou que a obra estava regular, ou seja, é a papelada, né? Os papelames estando em ordem, então parece que tudo está muito bem. Aí o que tem que acontecer é o seguinte: quem é o engenheiro responsável pela obra, né? Quem é a empresa que está fazendo as fundações, que fez as fundações desse prédio? Como é que foram armados os pilares, né? Porque a gente, quando faz uma obra, você entrega para uma empresa de fundações, em geral uma empresa à parte, que você contrata, e vem ali um projeto de ferragem baseado no projeto estrutural. E, muitas vezes, para economizar, não sei se é o caso, né, não se faz a ferragem adequada. Porque o tipo de material é difícil, né? Dizer que você botou areia, aquela areia como dos prédios do Sérgio Naia, né? Ter aquela areia marítima, isso não acredito que aconteça. Agora, precisa ver quem era a empresa de fundação, porque aí parece um típico plano de fundação, né? Que é uma fratura geral nos para cair assim, ou então um mau dimensionamento nas lajes, né? A gente botou as lajes ali e botou um peso excessivo, então não sei, porque o prédio nem em funcionamento estava, ele estava em plena construção. Imagine se tivesse ali todas aquelas famílias com seus determinados pesos lá dentro, que tragédia, porque o prédio caiu assim como se fosse implodido. É verdade. Vamos ouvir também o comentário, o que acha o sociólogo Antônio Carlos Mazeu. Então, olha, eu estava escutando aqui o Jafé falar, é correto isso, mas vamos pensar o seguinte: nos últimos meses nós tivemos 2 acidentes parecidos. Um parece que foi na Zona Sul, que caiu um prédio em construção e morreram alguns operários. Tem esse, fora esse do Corinthians, que é uma outra coisa. Mas o que a gente pode concluir disso? Primeiro, não é? As empresas não estão cumprindo aquilo que elas colocam como plano, né, como projeto de construção. Mas a segunda coisa é que as prefeituras, no caso a Prefeitura de São Paulo e ali no caso Guarulhos, não é,
também tem que ter uma fiscalização mais rigorosa. Porque qual é a consequência disso? Primeiro, a consequência são as mortes dos trabalhadores, né? E o Brasil é um país campeão de acidentes de trabalho, nós sabemos disso, né? Segundo, é a irresponsabilidade de querer correr com obras, né, para poder ganhar mais no mercado imobiliário, que é um mercado muito aquecido. Então, eu acho que a gente tem que ter muita responsabilidade e muita fiscalização em relação a isso. Só dizer, viu, Antônio, no caso não é questão, às vezes, de correr. Porque, conforme eu não sei se o prédio era de bloco estrutural, por exemplo, bloco estrutural, quando você termina a primeira laje, aquilo vai que nem um foguete, porque é a colocação do bloco estrutural. A gente não sabe, por exemplo, como é que foi o dimensionamento das lajes. Esse caso é um caso que parece ser diferente do anterior, porque se a prefeitura disse que estava em ordem, então, se eram para construir 5 andares, foram construídos 5 andares. O outro era para construir um andar, só fizeram 2. Eles apresentaram um projeto suplementar de construir um mezanino. Eles fizeram um outro projeto. Isso já não tinha lido. Pois já é, não eu vi a li hoje respeito. no jornal de manhã. Quer dizer, o que significa isso? E aí não tem jeito, sim. é a correria mesmo que as empresas de construção Impõe, fazem, né? Para poder... Tá bom, o mercado é aquecido, é óbvio, né? Então tem que atender uma demanda, eu acho mais do que normal, justo. O problema é como se atende e como se fiscaliza. A responsabilidade... Veja, nos Estados Unidos, uma situação como essa vai para a júri popular. Você vai para a cadeia. A pessoa vai para a cadeia. Vai. Indenizações de milhões de dólares. Veja bem, aqui também vai, mas o problema ali nos Estados Unidos tem uma coisa interessante, porque a responsabilidade não é do gerente, não é do arquiteto ou do engenheiro, é do dono da empresa. E o que tem que ser mesmo, né? Então a gente tem que mudar um pouco essa nossa legislação para punir os responsáveis são os donos. Porque se o dono deixa fazer, a pessoa faz. Se o dono não deixa fazer, a pessoa não faz. Assim, essa é a lógica e uma lógica boa. Muito bem, você pode e deve participar, se estiver nos acompanhando aí de 12h a 1h, ao vivo, é verdade, através do telefone do ouvinte, que é o 11 5081 3782. Repetindo, 11 5081 3782. Por e-mail, liliane@tvexito.com.br. Muito bem, vamos ouvir o que pensa também a respeito desse desabamento, mais uma obra que aí estava em andamento e que cai, que desaba. Qual é a sua opinião, Vicente Longaro? Eu já não passava muito tempo perto de obra, porque eu tenho medo. Agora, então, estou mais esperta. Atravessa a rua antes que nenhuma. Eu entendo que realmente tem que se apurar responsabilidades e que eu acho que é uma associação de coisas, né? Acho que a correria, né? Nunca se construiu tanto em tão pouco tempo, né? O mercado hoje imobiliário está muito aquecido, essa bolha toda que se criou. E o que impressiona nas imagens realmente é que a impressão que se dá é de uma implosão. Né? Exatamente. Realmente não sobrou nada, nada em pé. Então, o que demonstra que realmente a impressão é que a fundação realmente que se corroeu, né? Que trouxe toda a estrutura realmente para baixo. Foi mal dimensionada, né? Uma coisa que é um dimensionamento completamente absurdo. A gente não sabe mesmo ver as causas do acidente. E a tal história, viu? Eu tenho hoje é o seguinte: hoje, quando a gente constrói imóvel, você contrata uma empresa de fundação. Aí normalmente traz uma empresa para concretagem, porque não se faz mais aquela negócio de cimento na mão, vai encher as vigas na mão. Já chama a empresa de concretagem. Então já são várias outras empresas envolvidas. Aí, então é difícil saber exatamente, quer dizer, vai se apurar para saber exatamente quais foram as causas, que concreto, é a tal história. Aí você falou bem quando você diz o dono da empresa. Então eu tenho 10 empresas de concretagem que eu posso chamar. Aí eu vou pegar a mais barata, será que essa mais barata é idônea? Será que ela está? E se ela não é idônea, por que ela continua no mercado? Então, você entendeu? São coisas, né, que você envolve muita coisa que nós tínhamos que mudar aqui no Brasil, porque é a tal história. A gente vê prédios em casa de prédios. Outro dia eu vi num prédio, até que eu administrava até um escritório lá, teve uma briga no condomínio, porque foi contratada uma empresa para fazer o ar-condicionado. E depois se verificou ao longo do trabalho, embora ela tivesse entregue o serviço mais ou menos de acordo, ela não deu a planta do projeto, ela não deu a RT do engenheiro. E quando foram ver, ela estava lá no meio de uma favela, de um negócio desse tipo, convocaram, ela não veio. Quer dizer, então, negócio de pegar os 3 orçamentos, o mais barato, você não vê onde essa empresa, quem que vai fiscalizar isso? Quem que tem que olhar tudo isso? Você entendeu? Quer dizer, são essas histórias que começam erradas do começo até o fim, né? E a falta de rigor, né? Você veja, no Rio, estava lembrando aqui, aquele prédio que ruiu no Rio de Janeiro, e era uma reforma.
Quer dizer, uma reforma que não levou em conta a estrutura Exato. do edifício e a reforma simplesmente acabou gerando uma tragédia ali no Rio de Janeiro. Então, eu acho que o problema é melhorar a legislação e ser um pouco mais rigoroso nesse controle, porque você vive um mundo terceirizado. Você vai terceirizando, vai fatiando a obra, né, os trabalhos. Então, você tem que ter um controle que siga, não é, todo o processo de construção da obra, porque senão nós vamos ficar tendo desabamento. Já pensou o medo que você tem de comprar um apartamento novo? Não, e o pior é o seguinte, você citou também o caso do Rio de Janeiro. Ali era o seguinte, um prédio já mais antigo, mas que as pessoas que vão entrando vão reformando a seu bel Sem prazer. levar em conta a Ele vai estrutura, tirando parede, planta, vai claro. tirando não sei o quê, vai tirando... mas Aliás- aí chega a decoradora e fala, não, e aquele dente eu não quero, arranca esse dente que nós estamos olhando aqui no estúdio, isso aqui pode ser uma viga. É verdade. Você tirou isso aqui, mas tá feio, ó, o dente está tirando a proporção. Você tira isso aqui cai. Mas faça de outro jeito. Agora, também me chamou muita atenção, já foi assunto nosso, pauta, né, de uma longa entrevista, o povo tudo está fechando, né, a área externa do prédio, com vidro. Você me chamou a atenção, inclusive, que isso Isto. causa uma sobrecarga à construção. Exatamente. Que isso, no futuro, inclusive, pode dar comprometimento, fazer um comprometimento. Se bem que o Flávio Genari, que é o... Passa aqui, Flávio Genari, se você estiver assistindo aqui, ele é engenheiro, né, também, ele pode dizer o que ele acha sobre esse assunto. Porque, segundo alguns, a teoria é que há uma sobrecarga, inclusive nas varandas. não é isso? Exatamente, Com claro. o Você está uso do colocando vidro. 400, 500 quilos num De balanço. vidro, né? Agora, é que antigamente tinha que ser, não, para fechar uma tem que fechar todos. É. Tal. Mas hoje existem legislações, com razão, que dizem que a pessoa não pode. Você não pode ser prejudicado do seu prédio, naquilo que é já da vida moderna, de ter o seu ar-condicionado, não sei o quê, para não estragar a fachada. É. Só que acontece o seguinte, quando você coloca essas coisas, o prédio não foi dimensionado para isso. Então, todo mundo colocando o ar-condicionado, você já vai ter um aumento de carga elétrica que tem que ser redimensionado para poder passar. Mas isso não acontece nos condomínios, ou seja, a gente começa errando dentro de casa. Epa, e todo cuidado é pouco. Quer ver? Cuidado, inclusive, com as festas no final de ano. Tá animado, Jafé? Eu estou muito animado, eu estou muito animado. Tá Sempre, animado? sempre eu acho que é gostosa essa época, porque você tem Você as não confraternizações. Você não fica com nostalgia, Eu depressão, fico, né? não fica com Lembra dos depressão? nossos pais, dos nossos tios, todo mundo reunido na coisa, correr para esperar o presente do Papai Noel, né? Debaixo da árvore, com os amigos para ver o que Hoje ganhou. você é o Papai Noel. Hoje né? a Você gente que é dá o Papai Noel, né? Ô, Vicente, Oi. já vai comentar conosco dos cuidados que você precisa ter com as festas de final de ano, mas, Antônio Carlos, você sabe que me fez falta, eu senti falta e você também vai concordar comigo. Antigamente, nessa época, você passava nos shoppings, além da decoração de Natal, tinha as musiquinhas de Natal. Sabia que foi proibido? O quê? Isso eu não Foi sabia, não. proibido. Foi Ué, por quê? proibido. Isso eu não sabia. por quê. Exatamente porque, segundo alguns teólogos e teóricos, né, dizem que essas músicas remetem a passados bons e ruins e que atrapalharia, inclusive, na hora do consumo. Vejam os senhores, que ponto Atrapalhando nós chegamos. Na hora do quê? do consumo. Isso são Que a estrategistas pessoa, de mercado, eles né? não Esses vão caras tão comprar por conta disso. Olha, por favor, vamos fazer a campanha para que volte as musiquinhas de Natal, porque senão a futura Vai comprar geração... lenço, vai chorar. Pô, como não vai? A futura geração não vai nem entender o que é bom. Daqui a pouco, né? Não tem nem o que sentir saudade, porque estão tirando tudo da gente. Estão tirando tudo, é Pela verdade, viu? madrugada. Olha aí, ó, as festas de final de ano, que já chegam, estão batendo a nossa porta aí, com elas vem, além da alegria, da tristeza, o aumento da utilização de fogões e botijões de gás devido às ceias de Natal e também o Ano Novo. É importante lembrar dos cuidados, como prestar atenção em possíveis vazamentos, manter o botijão em lugar seguro, usá-lo de maneira correta e verificar sempre, sabe o quê? O prazo de validade, garantindo aí a segurança dentro de casa. É isso, Vicente Longatti? Comenta aí para nós, ele que é gerente de vendas da Copogás. É exatamente isso, né? A nossa relação com o gás, ela é muito... Teria que ser muito simples, né? Ela é muito simples, está presente em 95% dos lares brasileiros. Está presente mais do que energia elétrica e que água encanada. Agora, nós precisamos ter alguns cuidados que são muito importantes e que o consumidor, muitas vezes, ele deixa de lado. Né? Ainda mais nessa época em que o uso do forno é ainda mais requisitado, né, por causa das Botar o ceias, peru lá de né, Natal aquele passar, delicioso né? peru de final de ano.
Então, é importante que alguns cuidados sejam relembrados, que ele passe a observar algumas coisas, para que a gente passe um final de ano feliz, né, contente realmente, e utilizando todo o benefício que o gás pode trazer, né, e contribuir para esse final de ano. O gás ele tem que ter, primeiro, ser armazenado numa área, se possível, ventilada, né? Ele tem que ter um cuidado todo especial na sua compra. O consumidor tem que observar de quem ele está comprando. Exato, não comprar em qualquer lugar e nem de qualquer caminhão que passe na sua rua. Né? Por quê? O botijão de gás ele tem uma marca no seu corpo e ele tem um lacre e uma etiqueta. E esses três fatores eles têm que estar exatamente iguais. O lacre, a etiqueta de identificação e a marca do corpo do botijão tem que ter a mesma marca. Porque não pode um terceiro ir lá e fazer o serviço? Não pode. Se um desses 3 itens não tiver conformes, é porque esse botijão está vindo de uma procedência duvidosa. Se o lacre estiver violado, nem pensar. Né? E aí, eu lembro que não faz muito tempo, eu fiz uma matéria num lugar assim, mais humilde, e aí a dona de casa me dizia assim, não, aqui eu sei quando tem vazamento de gás nos arredores, a gente, primeiro pelo cheiro, a gente sente. Bom, e segundo, porque a gente faz lá o teste da bolinha do sabãozinho. Ainda vale isso ou não? Isso é o que mais vale. É o que mais vale. É o que mais vale. Né? Uma vez o botijão instalado em uso, é importante que a consumidora, o consumidor, ele pegue a esponjinha com água e sabão, faça a espuma e passe ali na conexão, no entorno, para ver se existe algum borbulhamento. Como eu falei, né, que o botijão tem que ter o lacre e a etiqueta, nessa hora que a etiqueta é importante, porque normalmente o consumidor, quando vai instalar, ele retira a etiqueta e joga fora. E é ali que tem dicas de segurança e o telefone. Né? Ali tem o telefone no caso de uma emergência. Deixa eu te perguntar para o Vicente, mas além da empresa Copagás, que é uma empresa seríssima, e que a gente vê que somente quando vem no caminhão da Copagás, que você olha o botijão, é aquele botijão que não tem ferrugem, que ele é recolhido o botijão de ferrugem. Agora, existem outras empresas que estão aí clandestinamente no mercado. Como é que funciona? Tem um mercado clandestino disso? Em cima da sua pergunta, eu queria complementar o seguinte. Como é feito o descarte dos botijões que já estão danificados ou com algum tipo de variação que, aos olhos, inclusive, do consumidor, pode não ser prejudicial, mas que pode, inclusive, alterar aí nesse consumo? Tá bom. Então, eu vou responder a Liliane primeiro. Ladies first. Bom, primeiro, o botijão de gás ele tem um prazo de validade, sim, né, que ele tem um prazo de 15 anos a partir da data da sua fabricação. Tá? E a partir de uma autorregulamentação, desde 1996, esses botijões passaram a ser requalificados. Até 96, esses botijões não passavam por nenhum teste, nenhuma verificação. Então, de lá para cá, esses botijões passaram a ser requalificados, eles vão para uma fábrica requalificadora, eles são desmontados, eles são testados, e se esse botijão não passa nos testes, ele é destruído. Tá? Se ele então, não passa, tem outra destinação? Não tem. Se ele passa no teste, ele é novamente os seus acessórios montados e ele volta para o mercado por um prazo de mais 10 anos. A composição dele é de ferro? Ele é de aço, chapa de aço. Só para a gente ter um número de grandeza, de 96 para cá, foram requalificados 124 milhões de botijões no Brasil. Nossa! Né? O consumidor não tem noção disso aí. Deixa eu cumprimentar também, peraí um minutinho. Deixa eu cumprimentá-lo que está aqui conosco também, o Major Olímpio, ele que é deputado estadual, que também faz parte da nossa mesa, que já vai comentar, inclusive, esse aumento de 7% aí para o policial. Será que está bom? Será que está ruim? Que seja bem-vindo. Tudo bem, Major? Muito obrigado, Liane, a todas as pessoas que compõem essa mesa. O que eu digo, para mim é sempre uma felicidade ver esse programa que a gente aprende muito. E eu estou aqui aprendendo com as observações sobre a Copagás e os cuidados que as pessoas têm que ter. Só lembrando que essa falta de cuidado ela pode ser perigosíssimo. Eu estava na ativa quando teve a explosão de um shopping em Osasco. E ali, se não me falha a memória, nós tínhamos, segundo a perícia, metade de um botijão de gás que acabou provocando aquela tragédia. Metade. Então, esses cuidados, o armazenamento.
a seriedade dos propósitos de empresas como a Copagaz, que tem essa preocupação não só com o seu mercado e ampliação do seu mercado, mas com a segurança das pessoas. Isso tem que se tomar realmente muito cuidado, porque eu acredito que também exista também mercados paralelos que podem colocar em altíssimo risco a vida do cidadão. Vamos lá, Mazeu, pode fazer. Então, a minha observação é o seguinte. Na verdade, quer dizer, tem um erro estrutural nisso tudo. Quer dizer, nada contra existir uma empresa de botijão de gás. Mas em nenhum país do mundo, sério, você tem uma quantidade de bujão de gás como você tem no Brasil, ou na América Latina, provavelmente na Colômbia, que eu tive a oportunidade de ver. Quer dizer, você vai para a Europa, o gás é de rua, o gás é encanado. O gás de rua, o gás encanado, quer dizer, servido por serviço público, não é? Ele tem mais controle, ele tem mais rigidez no controle e você tem menor possibilidade de clandestinidade na sua utilização. Então, uma das coisas que tem que se discutir, cobrar do governo, assim, qual é a política do governo hoje de gás encanado para a cidade de São Paulo, por exemplo. Não é? Uma cidade do tamanho que ela onde alguns bairros possuem o gás encanado, outros bairros não possuem o gás encanado. Obviamente, com o gás encanado, você vai ter o controle maior do fornecimento do gás, da segurança, não é? E, obviamente, cobradas a responsabilidade dos fornecedores de produtos. Por exemplo, eu lembro de um prédio, um apartamento que 2 vezes explodiu o mesmo aparelho de gás, eu não sei em que bairro ficava, mas ficava, acho que na zona sul de São Paulo, onde morreram duas famílias, né? Primeiro teve um vazamento de gás, morreu uma pessoa dormindo, depois morreu, parece que pai e mãe, ou mãe e filhos, da mesma situação. Quer dizer, o que significa isso? Era gás encanado e o aparelho que tinha sido fornecido, terceirizado pela Comgás, não é? Era um aparelho inadequado para aquele tipo de gás de banheiro, etc. E tal. Quer dizer, então, na minha opinião, quer dizer, o que se deve discutir de fato? Né? Claro, reciclagem, os bujões de gás em lugares excepcionais, onde você não tem, por exemplo, campo, regiões mais longe, mais longínquas, mas na estrutura urbana, nós temos que pensar o gás de rua, o gás encanado, como é em qualquer país sério do mundo. Mas, Mazeu, o gás ele é um produto seguro. Né? Eu estava complementando, dos 124 milhões de botijões que foram requalificados, 25 milhões foram destruídos. Né? Então, isso foram repostos botijões novos, né? E o consumidor tem isso. Depois disso, o índice, depois do início da requalificação dos botijões, o índice de acidentes caiu muito. Agora, o que acontece? É importante que o consumidor, nesse final de ano, tenha também a consciência de que o regulador de pressão e a mangueira, eles também têm prazo de validade. Exatamente. Né? Os acessórios. E isso custa muito barato, né? Em torno de R$30, R$40 onde um a gente kit. compra isso? Qualquer lugar. Qualquer loja de ferragem, equipamentos Desde que esteja aprovado domésticos. pelo Inmetro Claro. também, porque também você tem uns... Quase já Tá. não tem mais, mas no Mas interior deve ter aí- muito paralelo aí, muita Ó, coisa eu que sou tem. leiga. Quem que também, me lá em diz que casa é aquilo gás lá de está rua. comprometido? O meu vendedor, quem me atende? Não, Ou no olhômetro? vou Vamos saber? ensinar o consumidor a olhar. Ele pode ir lá no regulador de pressão dele ou na mangueira. A mangueira normatizada, ela é transparente e tem uma tarja amarela. Tá? Então, se ela não é transparente, não tem uma tarja amarela, sua mangueira já está fora dos padrões normais. Nessa tarja amarela tem o símbolo do Inmetro, tem o NBR lá. E ali tem a data de validade, data do seu vencimento, do ano do vencimento. Né? Então, se você olhou lá, não está 2013, está anterior, já está vencida. Então, tem que comprar uma nova. O regulador de pressão, por sua vez, ele também traz essa informação. Ele traz lá o ano do seu vencimento. Então, está vencido, substitua. O que é comum? Isso acontece na casa da gente. Né? Às vezes o equipamento está em bom estado, você olha para ele está bonito, está bem cuidado. Mas o que acontece é que as suas propriedades internas elas estão vencidas. E aí é o grande erro. Né? A gente não troca porque acha que está bom, e aí é onde acontece um possível vazamento ou um princípio de vazamento que vai culminar num acidente e uma fatalidade imensa para uma Nas família. comunidades carentes. Eu ia falar justamente isso, que ainda tem muita gente que deixa o botijão dentro de casa em área não ventilada. Mas é uma comunidade, já o nome já diz, né? Carente. É complicado, porque Mas daí, meu você vê querido. a situação, mas aí culmina com um acidente horroroso. Aí que são os Agora- acidentes que a gente vê por aí, né? Eu te diria assim, ele foi feito para estar dentro de casa. Né? Porém, tem um cuidado especial.
é importante, isso é uma dica importante para o consumidor. A mangueira do botijão, ela não deve passar por trás do forno. Né? Porque ela é plástica, se ela atravessa por trás do Tem um forno, aquecimento. ela vai pegar um aquecimento, ela vai se dilatar e ela pode vir a romper. Não é isso? Perfeito. Então, o consumidor tem que dar uma olhadinha lá atrás do seu fogão agora, né? Se possível, vai lá dar uma olhadinha. Em casa, dá uma olhada. Não, mas lá encanado, né? Não tem perigo. Só para saber. Mas Olha, assim- você pode saber mais detalhes aqui com o Vicente. Ele vai continuar conosco. Se você quiser participar, é 11 50 81 3782, o telefone do ouvinte. Faça, aproveita aí, né? Esses esclarecimentos tão importantes que, inclusive, pode poupar as nossas vidas e de terceiros também. Agora eu quero falar das polícias de São Paulo, porque o governo do estado concedeu reajuste de 7% às polícias civil, militar e científica, além dos aposentados, atingindo um total de 258 mil pessoas. O aumento, no entanto, é polêmico, já que, recentemente, foi revelado um projeto de lei do governo para aumentar em 25% os salários de delegados, escrivães e investigadores, desvinculando-os dos salários de policiais ou oficiais da PM. Muito bem, deputado e Major Olímpio, tenho que comemorar ou que chorar? A população tem que chorar, os policiais já estão chorando. Em primeiro lugar, esse 7% no padrão significou exatamente 1,38% de correção de salário real. 1,38%. Nem esmola é, né? Fica difícil, né? Ninguém dá uma esmola tão pequena quando tem realmente indulgência, princípio no coração, e que não é o que o governo tem em relação à polícia. E não bastasse isso, essa questão ainda em relação aos escrivães e investigadores, que era a concessão de algo que a lei já determinou em 2008, que é o nível universitário aos escrivães e investigadores, nós ainda tivemos aí um outro passa-moleque, porque o governo mandou um projeto diferenciado, só que o investigador e o escrivão de terceira classe, que é quem ingressa na carreira, ele passou a ganhar mais que a carreira de nível médio dentro da própria Polícia Civil, por exemplo, um agente de telecomunicações, R$ 10,90 a mais. Então, o reconhecimento do nível universitário dá uma diferença salarial dentro da própria Polícia Civil de R$ 10,90. O governo ainda conseguiu fazer uma atrapalhada danada que, desde 91, nós tínhamos uma lei 731 que ela estabelecia um equilíbrio salarial entre a Polícia Militar com a Polícia Civil e com a Superintendência de Polícia Técnico-Científica. Então, o mesmo padrão que tinha o médico legista, tinha o perito criminal, tinha o oficial da polícia e tinha o delegado de polícia. O governo conseguiu fazer uma tremenda atrapalhada e prejudicar todos e ainda criar uma desarmonia entre as forças policiais, ampliar essa desarmonia. Então, eu vejo com muita tristeza os rumos da segurança pública no estado de São Paulo. E eu digo, não pergunte para o Olímpio, pergunte a qualquer policial que você que está nos ouvindo, assistindo nesse momento, policial civil ou militar, ou da Superintendência de Polícia Técnico-Científica, o seu nível de satisfação em relação a salário, em relação à carreira, em relação à estrutura para trabalhar. Gente, nós estamos no estado de São Paulo com 48% do efetivo de Polícia Técnico-Científica que foi fixado em 1991. Há 22 anos, com 32 milhões de habitantes, foi fixado um efetivo. Passados 22 anos, a população do estado de São Paulo, segundo o IBGE, é 42 milhões e 400, nós temos 48% desse efetivo. Gente, eu fiquei outro dia 26 Fora horas... os materiais, né? Fora o equipamento e material. Não vou nem falar nisso, nisso, mas eu fiquei 26 horas para desembaraçar o corpo de um sargento que foi executado a tiros na frente da casa dele na Zona Leste. Olha lá, hein? Deputado encrenqueiro, que tem o telefone da superintendente, do diretor do IML, do diretor de perícia. 26 horas para conseguir liberar para velório o enterro de um sargento que foi baleado na frente de casa. Tinham 7 corpos para serem
sofreram a necrópsia no IML Leste, uma médica só para atendimento. Sabe quantos carros, o rabecão para transporte de pessoas mortas na cidade de São Paulo? Hoje nós temos, em condição de operar, 3 para 11 milhões de habitantes. Estou dizendo só o desespero, muitas vezes, do policial. A Polícia Civil de São Paulo tem a sua previsão de efetivo de 91, com 41 mil homens e mulheres. Hoje, tem 33 mil. Aumentou 10 milhões de habitantes a população e diminuiu 8 mil pessoas a Polícia Civil. A Polícia Mas Militar... isso por quê? Isso aconteceu por quê? A gente quer aprender também, né? Diminuiu por quê? Entre mortos, feridos, pessoas que se desligaram? Não se faz os concursos para reposição. Quando se abrem os concursos, o indivíduo até ingressa, mas depois há uma evasão imensa. A cada 10 dias, nós perdemos um delegado de polícia no estado de São Paulo, que Perdemos vai para pra todas quem? as outras carreiras. Entendi. Vai para ser delegado de polícia no Mato Grosso, vai ser delegado de polícia no Paraná, vai ser delegado de polícia federal. Ele não deixa o Vai ofício, para as ele deixa o carreiras estado. de fiscal de rendas, qualquer Entendi. outras carreiras no serviço público. Mas, ó, vai para a defensoria aqui no estado de São Qual Paulo. seria o salário ou aumento que seria digno para os nossos policiais? E qual é esse Olha, para nós termos número? uma ideia hoje, nós temos a PEC 300, que é um projeto de emenda constitucional para ser votado no Congresso. O governo federal não deixa ser votado, porque vai ter que botar uma graninha num fundo também para auxiliar os estados que não podem. Mas lá está se fixando em R$ 3.800 um salário base para os policiais Que início hoje de é de carreira. quanto? Hoje, no estado de São Paulo, nós temos o soldado de polícia, ele ingressa na carreira com R$ 2.400. É muito pouco. Você pode e deve se manifestar aqui conosco, se estiver nos acompanhando ao vivo de 12h a 1h. O telefone é 11, porque é São Paulo, 5081-3782. Pois não. Liliane, e Major, são duas coisas. Primeiro, vocês tiveram um aumento maior que o nosso. Eu sou professor da Universidade Pública, sou da Unesp. Mas se nós nos abraçarmos aqui, nós vamos chorar. Categoria massacrada também. Nas 3 universidades, USP, Unesp e Unicamp, nós tivemos um grande aumento de 3%. É uma vergonha. Uma vergonha. Quer dizer, Isso não é aumento, você não pode nem falar é como uma aumento. discussão muito séria essa política salarial do governo do Estado de São Paulo. Isso é a primeira coisa. Segundo, é verdade que a polícia precisa ter um aumento, principalmente essa área de polícia técnica, onde a pessoa precisa... Esse serviço para o cidadão, ela é precária. A gente sabe disso, que ela é precária. E terceiro, porque a polícia precisa ser mesmo melhor remunerada, porque não dá para um pai de família. E pensar que o soldado da Polícia Militar, ele é um soldado de carreira. Então, em geral, ele é um cara que passa uma grande parte do tempo dele sendo soldado, vai fazer o curso de cabo, e depois vai fazer o curso de sargento, mas a maioria não faz isso. A maioria permanece como soldado, e é o cara que tem família, precisa sustentar. Então, de fato, é uma vergonha o salário e a política de segurança pública do Estado de São Paulo. Não é só o salário, né? E a política de educação. Porque você veja que as universidades, as 3 das maiores universidades do Brasil, dentro das 300 maiores universidades do mundo, que são as 3 universidades do Estado de São Paulo, né, tiveram um aumento de 3%. Num quadro de professores altamente especializados, altamente titulados, especialistas em diversas áreas. Né? Professor, nem use o termo aumento, porque na pior das uma hipóteses seria uma brincadeira. correção que ainda é muito inferior a uma inflação mentirosa que nós temos aqui. É Eles muito tiveram abaixo 1% disso. de 1,7% de aumento. Nós nem tivemos. Eu preferia a pegar as cobertura da moedas e inflação. atirar na cara deles, Exato. me desculpe. O nosso reitor da Unesp ainda prometeu dar 3% até o final do ano. Nós estamos no dia 20, estamos no dia 3 e até agora nada. Aí provavelmente não vai dar mais o que seria os 3%? Pelo menos repor a inflação, porque foi de 6%. Não deu, quer dizer. E aí as evasões, elas não são só na polícia, elas são em todos os lugares. Claro. Veja, porque eu queria fazer essa observação. Existe uma fantasia de que o servidor público não trabalha, o que é uma mentira. O servidor público trabalha para Hoje isso já é uma ilusão. Que era aquela velha história da música, Maria Candelária é alta funcionária. Não é? Mas o servidor público não é alto funcionário, ele é um funcionário da sociedade. Veja bem, o grande problema é que há uma distorção de dizer o seguinte: o funcionário público tem uma vida melhor do que os outros trabalhadores. Em parte, ele tem uma estabilidade. Em outra parte, ele não tem fundo de garantia. Por exemplo,
Eu não tenho fundo de garantia, eu tenho uma estabilidade que minha geração da universidade, vai ter quando aposentar. Quem está entrando agora, nem isso tem mais. Então, a questão é a seguinte, se você tem um servidor público mal remunerado, o serviço para a sociedade Sem é uma dúvida. porcaria. Então, eu vou só complementar com essa notícia aqui, que o senhor também vai comentar, que é importante. O ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal, disse que é demagogia e desatino permitir que funcionários públicos façam greve. Segundo ele, a greve do servidor não tem eficácia e só prejudica quem depende do serviço público. Fux também criticou o Congresso ao afirmar que a vaidade dos parlamentares impediu, então, a reforma do Código do Processo Civil. Bom, mas eu quero ouvir a sua fala, mas deixa eu ouvir primeiro do Vicente. O que achou da fala, infeliz ou feliz do ministro Fux? Eu achei infeliz, né? Não dá para ver felicidade nenhuma aqui, né? Realmente, eu acho que essa questão do salário, quer dizer, quem cuida da educação, né, das nossas crianças, vamos dizer assim, né, dos nossos adolescentes, e quem cuida da segurança das nossas famílias, né, quer dizer, são as duas pontas, os dois pilares E daí de faltou o sustentação. terceiro pilar, que é a saúde, né? Saúde que também não vai Já, bem. já eles vão começar a jogar a população contra os professores. Os professores não querem dar aula, são safados, vão trazer professor cubano. Não, mas entendeu? tem- Já vem para tem um isso também. candidato No por aí Rio a já pres- puseram. Já puseram. Tem um candidato a presidente por aí que está dizendo que não precisa de voto de professor. Eu não vou dizer quem é, mas é só Não, ler é no o jornal. Aécio Neves É que o Aécio falou isso. Neves. Eu não vi ele falando, mas li, né, pelo menos pela Pois é. internet, eu vi que ele falou isso, que não precisa de voto Já da que ele não professor. precisa, a gente não vota nele. É. Não tem problema. Ele quer dizer para dizer que o professor é todo esquerdinha, então não vai votar em mim. Sabe umas coisas que, pelo amor de Deus, sabe? Nós não temos polícia, não temos educação, não temos saúde. Olha, não e vamos não apagar a luz, tem não. Calma. e não tem nenhum político neste país que nas campanhas eleitorais não se compromete com esse tripé de sustentação da sociedade, saúde, educação e segurança. Eu nunca vi nenhum mardito dos meus colegas dizerem, olha, eu não vou apoiar, eu vou me comprometer, terminou o pleito eleitoral, a gente guarda a promessa e depois de 4 anos vamos fazer a promessa. Diferente do deputado aqui, porque esse grita e novamente. briga pelos policiais Não, mas sempre. é uma regra triste. Eu via falar sobre as universidades e a gente vê o desespero. Porque vocês imaginem, gente, de estar entre as melhores universidades do mundo, você tem que ter um padrão dos profissionais que são educadores, que são pesquisadores, que trabalham nessa atividade, porque o aluno, o cidadão é o mesmo. Por que nessas universidades elas têm esse padrão de excelência? Não é por causa de ação de governo, não. É apesar da falta de ação governamental. E o reconhecimento. Quando se pega o padrão de um professor para estar na USP, para estar na Unesp, para estar na Unicamp, quantos anos para a formação, para o aprimoramento, processos de seleção dificílimos e essa completa desatenção. Eu vou falar, não, as pessoas, mas o cara só trabalha por dinheiro. Não, não é. Mas minimamente você tem que ter satisfeitas as suas necessidades como cidadão. É como na polícia hoje. Fala, não, mas nós criamos a operação delegada, nós arrumamos o bico oficial. Então o cara trabalha 12 horas por dia, ele trabalha mais 6, ou fica 24 horas no ar. Sendo porteiro de boate, Não, vamos assim dizer. eu vejo necessidade os professores, virou virtude, os não é professores universitários, os nossos pesquisadores científicos, que eu apoio lá, nós temos uma luta em cima deles. Você vai no Instituto Butantan, você tem pesquisador ali que ele tem um padrão que o mundo gostaria de ter profissionais com aquele quilate. Não, mas é a E nossa a gente desmerecendo o tempo todo. Não, é a nossa congelando polícia salários. técnica. E a nossa polícia técnica é de primeira qualidade, mas não tem equipamento. Já vi casos que tem que iluminar o local de crime com a lanterna do seu carro. Com o farol do carro. Com o farol do carro. E, de repente, a bateria cai, porque o carrinho já está caindo aos pedaços, é o carro próprio dele. Né? E aí vem os moradores trazer lanterna, vela, para ele fazer a investigação. Não é isso? Isso, e as pessoas assistindo na televisão o CSI dizendo, olha, é igual. Law and Order. Ó, que a mas gente deixa eu correr aqui com a pauta, mas vocês vão Só falar, do vocês vão negócio falar. do Fux. Ó, rapidinho, pode falar. É o seguinte, o Fux é um infeliz. Existe um filósofo alemão do século XVIII, XIX, ele dizia que existe que é o Hegel, que ele dizia o seguinte, há uma consciência infeliz do mundo.
o Fux é a expressão da consciência infeliz do mundo. Por quê? Primeiro porque o Fux, para ser indicado para o tribunal, para o Supremo Tribunal Federal, ele foi atrás de todo mundo. Ele foi o cara que mais buscou apoio e fuçou apoio para poder ser indicado para juiz federal. Nós fazemos concurso, é diferente. Né? Agora, tem uma segunda questão. O trabalhador, a única arma que ele tem em qualquer lugar do mundo é a greve. Uma coisa é se dizer, bom, pode-se fazer uma greve, pode-se discutir uma quantidade de pessoas que vão para a greve, outras que não vão. Outra coisa é você querer tirar o direito democrático e constitucional dos trabalhadores, inclusive dos trabalhadores do Estado, funcionários públicos, ao seu direito de reivindicação. Não é? Agora, como o Fux está no Tribunal Federal, não é? No ar-condicionado e num salário que é maior que o teto, ele tem essa colocação que expressa a sua consciência infeliz, ou melhor, a infelicidade da sua consciência. Aliás, só para complementar também, a última frase dele é o seguinte: Fux também criticou o Congresso ao afirmar que a vaidade dos parlamentares impediu a reforma do Código de Processo Civil. Eu tive a oportunidade de entrevistar o professor Costa Machado, que é um dos maiores cérebros aqui dessa parte do Código de Processo Civil. Ele nos falou que, se fosse aprovado como estava esse Código de Processo Civil, seria a maior barbaridade que se faria contra o povo brasileiro. Vamos fazer um rápido intervalo, voltamos graças a Deus não foi aprovado. Até já. Todas as semanas, as estreias de cinema, curiosidades dos bastidores e os lançamentos em Blu-ray e DVD são comentados aqui na TV Êxito. São as estreias da semana. Desse Bling Ring, a gangue de Hollywood, a viagem espacial mais impactante que qualquer astronauta jamais sonharia. Não percam, é um mundo do cinema exclusivo para você. Muito bem, vamos falar agora da Petrobras. Apesar de registrar superávit, em novembro a balança comercial brasileira acumula o pior resultado desde 2000, isso segundo o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. O petróleo foi o grande vilão, já que a interrupção programada de plataformas derrubou as exportações do óleo bruto e o aumento do consumo de combustíveis impulsionou as importações. Vamos lá, meu querido Jafé. Olha, esse negócio da Petrobras, para mim, já virou caso de polícia, né? As denúncias que a gente vem da Petrobras, do que eles estão fazendo com a Petrobras, é uma barbaridade isso tudo. Merecia uma CPI para ver em que situação que está essa Petrobras. Pelas mesmas informações que a gente recebe, são terríveis. Está sendo sucateada ou levada mais ou menos do jeito que foi levada a PDVSA lá na Venezuela. Então, a situação da Petrobras é gravíssima, está complicada. E é um patrimônio nacional cheio de coisas estranhas acontecendo em volta dela. Devia ser visto. Agora, por outro lado, o Brasil não era independente do petróleo. Eu sei que agora nós estamos vendendo petróleo a gasolina mais barata para a Argentina do que é aqui nos nossos postos. Então, e mesmo assim foi considerado insuficiente esse aumento que foi dado, por isso aí a queda das ações. Esse negócio da Petrobras é nebuloso, tinha que ser muito bem esclarecido para a população como é que está funcionando tudo isso lá. Está faltando combustível para ela se reerguer. Se reerguer, não. Vamos lá, Mazeu, seu comentário. Olha, eu acho que a questão da Petrobras é mais complicada. Primeiro, o que me preocupa é a privatização da Petrobras. Né? Quer dizer, os leilões do pré-sal, isso que me preocupa, porque aí você tira o patrimônio do Estado, o patrimônio brasileiro, e entrega para empresas internacionais. Então, o que me preocupa é o processo de privatização. Segunda questão, essa discussão do preço também tem a ver com pressão de mercado. Porque é claro que você tem setores do mercado, né, que gostariam de você ter um repasse de aumento do custo do petróleo e do combustível. Então, a gente tem que tomar um pouco de cuidado. Agora, que a Petrobras precisa, no meu modo de entender, ser avaliada, mas não pelo que ela deixou de fazer. Ela tem que ser avaliada, não pelo potencial que ela tem tecnológico, de conhecimento. Ela é uma das grandes empresas do mundo, e não tem nada a ver com a PDVSA, não. Ela é muito melhor que a PDVSA, muito mais estruturada. Mas o que tem que ser avaliado no meu modo de entender, brecado, é o processo de privatização da Petrobras. Só mais uma coisinha. No plano econômico, obviamente, o Brasil faz parte do mundo. O mundo vive uma crise econômica estrutural. Quer dizer, não é uma crise qualquer,
é uma crise de profunda intensidade, não sei qual é a perspectiva de saída dessa crise, né? É uma crise que ela atinge todos os grandes países industriais do mundo. E eu acho que o Brasil, para sair dessa crise, ele teria que apostar no mercado interno, teria que apostar no fortalecimento do médio, do pequeno produtor rural, do médio, do pequeno produtor brasileiro, e, principalmente, apostar na nacionalização do processo produtivo, e não no aumento da internacionalização do processo produtivo e nem no favorecimento de monopólios, tipo a agroindústria. Né? Então, eu acho que nós temos que avaliar com profundidade qual é a alternativa que nós temos. Ou a gente vai ser... Por exemplo, os ucranianos estão querendo entrar no euro. Lá, no euro. Quer dizer, eles estão por fora, porque eles querem entrar no buraco, na caldeira do diabo. Exatamente. Né? Nós temos que sair disso e tentar ver alternativas que não comprometam o nível de vida da Major população Olímpio, brasileira. eu quero falar, estou louco, vai falar da operação delegada, mas vamos à sua opinião aí, rapidamente, para a gente entrar na delegada aqui. Olha, tem uma Petrobras. definição de maracutaia que diz maracutaia é todo bom negócio que a gente não está dentro. Para quem está dentro desse processo, aí eu digo as autoridades de governo e direção da Petrobras, temos negócios maravilhosos feitos em relação ao petróleo brasileiro. Só que, como já foi dito aqui, o volume de denúncias, de escândalos e de circunstâncias onde se constata o desvio de recursos que são públicos nos últimos anos em relação à Petrobras é um descalabro total. Quando chega nos períodos eleitorais, aí que os escândalos aumentam, que os fornecedores ou os parceiros da Petrobras acabam sendo aquinhoados com contratos maravilhosos e se tornam extremamente generosos com aqueles que são indicados para receberem doações legais e, muitas vezes, ilegais. Então, isso é dilapidação do patrimônio público, não dá para fazer política partidária em relação a isso. E o país perde, sem a menor dúvida, perde muito. Há 4 anos, nós compramos uma companhia de petróleo, a Petrobras comprou nos Estados Unidos. Exato. E depois vendeu por 1/3 do preço. Exatamente. Saneou. Já tinha pagado muito por ela. Investiu alguns bilhões de reais, saneou e vendeu por 1/3 do valor. É fazer muita bondade com o seu dinheiro, cidadão. Chapéu alheio. Vamos lá, Vicente Longatti, gerente de vendas da Copagás. Liliane, eu vejo assim, uma coisa que a gente não pode deixar passar aqui é que esse superávit de novembro, ele foi maquiado pela exportação de 2 plataformas, né, que acabaram saindo. Se não fosse isso... Seria pior. Novembro também teria fechado negativo. Então, novembro também não foi um mês bom, né? Quer dizer, a gente poderia dizer que esse superávit aqui é maquiado, né? E a gente também tem, eu entendo que o mercado internacional ele deu uma esfriada. Né? E isso também causa alguns impactos. Você quer falar índices de Copa do Mundo, né? Porque agora estamos em período eleitoral, tudo tem que ser bonito agora. Tudo tem que ser bonito. Agora, por outro lado... Padrão FIFA, exatamente. Por outro lado, quando a gente fala da Petrobras, preço de combustíveis, a gente não pode esquecer que nós temos uma carga tributária imensa sobre os nossos produtos, né? O que leva os nossos custos aí para cima, e o gás sofre muito com isso também. Muito bem. Olha, já nós vamos falar com o representante da Associação dos Funcionários Públicos do Estado de São Paulo, que trarão aí a novidade, sabe do quê? Vantagens para os associados. Você aí, que é associado da FEPESP, não pode perder já o nosso boletim. O meu querido deputado, não é, que está aqui conosco, Major Olímpio, eu quero falar agora dessa operação delegada, que para muitos é alvo de alegria, para outros de crítica, alvo de crítica. Para completar o efetivo da operação delegada, o Estado de São Paulo quer contratar policiais militares para trabalhar durante a folga. O objetivo é atuar em áreas com alta criminalidade e aumentar o salário dos policiais, evitando, então, que trabalhem na iniciativa privada. Segundo o PM, 123 PMs morreram neste ano durante o bico, risco que diminui quando o policial trabalha pela corporação. Rapidamente, seu comentário. Olha, esse chama-se Operação Me Engana Que Eu Gosto.
Em qualquer, for na Copa Gás, fala, eu vou usar o funcionário outro horário, chama-se hora extra. Essa mentira que está na Assembleia Legislativa para ser votado, porque faltam quase 10 mil homens na Polícia Militar, por irresponsabilidade na gestão, fosse uma empresa privada, a Polícia Militar ou a Polícia Civil já tinha falido. E aí está se fazendo esse arremedo, porque quando houve diferenciação de salários em relação à Polícia Civil e à Polícia Militar, mandaram esse cala-boca agora para a Assembleia Legislativa para dizer, olha, então nós vamos, algumas operações, e não pode exceder 5 mil policiais dia no estado de São Paulo, onde são necessários pelo menos 100 mil, e são simplesmente operações modulares a serem montadas, e o último artigo dizendo, se houver disponibilidade orçamentária. É só para votar agora, para dizer que, olha, nós vamos ter mais gente. Isso aí foi uma fala do comandante-geral num seminário em São Paulo, o governo dizendo, olha, dá um cala-boca lá e diz que nós vamos ter esse tipo de coisa. Nós não precisamos de operação delegada. Delegada, essa operação a coisa tão mal feita que é a delegação de competência de um ente para outro. Foi feito com o município, o Estado delegando para o município para pagar a polícia para fazer a obrigação do Estado. E dizendo, o policial é uma máquina que ele trabalha 12 horas num turno e pode trabalhar mais 12. Aí ele está irritadíssimo, sem reflexo, cansado, envelhecimento precoce, fadiga, mau atendimento para a população, violência exorbitando muitas vezes pelo estresse profissional, e quem vai pagar a conta é o cidadão. Deus que nos livre. Isso aqui. Olha, aqui eu vou conversar agora esse desabafo aí do nosso major breve, e também né? deputado, coronel no futuro. Olha eu prevendo aí. Cíntia Borges Reolon está comigo na linha, ela que é gerente de marketing e eventos da FEPESP, e vem nos contar, não é, que é importante que todos os associados saibam sobre as vantagens que podem usufruir com as parcerias da FEPESP. Vamos falar da abrangência dos convênios e parcerias, querida Cíntia. Seja bem-vinda. Olá, Liliane. Os Conte-nos. convênios e as parcerias da FEPESP são um dos nossos principais serviços e beneficiam os associados que buscam descontos especiais nas mais diversas áreas de atendimento. Eles têm descontos em áreas de saúde, instituições educativas, academias de condicionamento físico, hotéis em todo o país, parques temáticos, compra de produtos, cinema e teatro. Maravilha. E no que se refere à saúde, onde o associado consegue preços especiais? Tem? Bom, vale destacar que a associação presta atendimento clínico gratuito, mediante agendamento, aqui na nossa sede social, que fica localizada na capital. Os convênios com preços diferenciados em saúde são voltados para clínicas, dentistas, laboratórios, médicos especialistas, como ortopedista, dermatologista, reumatologista, policlínicas e em locais para tratamentos complementares. E nos serviços voltados aí para a educação, Cíntia? As parcerias são para associados e dependentes de todas as idades. Temos parcerias com creches, colégios, faculdades, livrarias, cursos de informática, de música, técnicos, profissionalizantes e de idiomas. E onde estão localizados hotéis e também pousadas parceiras da FEPESP? As parcerias com os hotéis e pousadas oferecem vantagens nos valores das diárias. O melhor é que os serviços de lazer alcançam até mesmo regiões fora do eixo aqui de São Paulo. Nós temos várias em Caldas Novas, em Paraty, Poços de Caldas, Arraial da Ajuda, lá na Bahia. Maravilha, hein? E as academias? O que podemos destacar aí das academias? As academias de condicionamento físico oferecem melhores condições de pagamento de matrícula, algumas até com isenção da taxa, e preços especiais nas mensalidades. São diversas atividades, como musculação, natação, hidroginástica, luta, danças e outras modalidades. E também localizadas em todo o estado, capital, interior, Baixada Santista. Vamos dar, então, o caminho para que o associado possa usufruir de tudo isso apresentado hoje. Todas essas informações podem ser por telefone no nosso 0800 771 7144 ou consultando o nosso site no www.afepesp.org.br/convênios. Tá certo. Muito obrigada por sua participação, viu, Cíntia? Um beijo. Tchau, Liliane. Tchau. Hora e vez do telespectador e ouvinte da Rádio Trianon e também TV Êxito.
Roberto Marins diz, ô Mazeu, e a declaração do Manteiga, hein, que o Brasil foi o país que menos cresceu no mundo? Qual a visão para o ano que vem, já que neste último trimestre a economia brasileira recuou em 0,5%? Não, primeiro, entender o seguinte, hoje os crescimentos econômicos no mundo estão pequenos em função da crise. Não é? E também tem que entender o seguinte, quando a gente vai comparar o crescimento do Brasil com alguns vizinhos, que às vezes a gente vê isso na televisão, um jornalista comentando, é diferente você ter um desenvolvimento, por exemplo, do Brasil e do Chile. O Chile não tem, por exemplo, parque industrial automobilístico. Né? O tamanho da economia chilena deve caber na região de Campinas. Não é? Quer dizer, então, precisa tomar um pouco de cuidado o que a gente fala. Agora, de fato, quer dizer, o crescimento da economia... Então, a gente pode comparar o Brasil a qual país? O Brasil é a quinta economia do mundo. A gente está entre a quinta e a sexta economia do mundo. Você vai comparar o Brasil com as grandes economias do mundo. Não é? Nas grandes economias do mundo, o crescimento tem sido entre 1,5% e 2%. Quer dizer, então, se costuma falar o PIBinho, mas o PIBinho é um PIBinho internacional, porque a crise ela é mundial. Não é? Então, você tem, obviamente, uma contenção econômica geral. Só para concluir uma coisinha. Agora, se o Brasil tivesse outro modelo econômico de desenvolvimento, com certeza a gente teria um impulso maior. Não é? Tá certo. Olha, eu quero cumprimentar a todos da mesa, é o Adriano do Cambuci, e principalmente a você, Liliane, os comunicadores, Raul Jafé. E para você, Adriana, aí, ó. quanto tempo que a gente não se fala, grande amigo, Ó, grande primo. Quer falar aqui com você sobre a locação de espaço na laje de cobertura de condomínios para instalação de antenas de telefonia móvel. O que você acha? É outro caso. Eu digo o seguinte, alguém quer alocar o meu prédio onde eu moro, vamos dizer, para botar uma antena dessa. Eu pergunto, sabe, quanto vai pesar essa antena? Né? Por um lado é muito bom, porque vai dar uma renda, vai ajudar o condomínio. Agora, e aí? Só pegar um atestado da construtora ou chamar uma dessas grandes como o Instituto de Pesquisa Tecnológica ou a Falcão Bauer, pagar um laudo para ver se ela aguenta com corpo de prova, porque as plantas dos prédios raramente dizem o que a verdade tem. Ixi. Então, quer dizer, tem que ver Não, tudo isso. sobretudo, os males que podem causar à saúde. Que é outra questão que se discute também bastante. Não né? se provou. Eu só queria fazer uma rápida... Major, é verdade que morreram 123 PMs de bico? Foram bico mesmo ou foi naquela época que estavam matando o policial à torta direita? Continuam os policiais a morrer e esse dado também não é verdadeiro. A maioria, o último que morreu, o Josué, lá em Mauá, no domingo à tarde... eu não sei se ele faz qualquer bico no meio da rua, mas ele foi encontrado numa vala, não levaram a arma dele, nem o celular, com um monte de tiro, e ele não estava trabalhando em coisa nenhuma no horário. Mas na sexta-feira à noite, o Genivaldo foi morto com 15 tiros de fuzil, pistolas e revólver, lá na Taquandava, no Jardim Ângela, onde eu fui comandante. Foi enterrado ontem no interior do estado de São Paulo, e não estava em bico coisa nenhuma. Então, é pior que a mentira, só a meia-verdade. Vicente, então, são mortos que são policiais. Está terminando o programa aqui. Perfeito. Para você, uma pergunta. O preço do botijão é padrão? O preço do botijão? Diz que é praticado de 40 a 49, a diferença de R$9. O preço do gás ele não é tabelado. Cada distribuidora tem a possibilidade de fazer o seu preço. Tá. Né? Então, isso depende dos seus custos operacionais, da sua distribuição. Né? E, claro, garantindo a sua qualidade e a segurança do consumidor. Obrigada a todos que estiveram conosco aí. Nosso agradecimento pelo carinho, pela participação, viu? Você, querido telespectador ouvinte, bem como a todos aqui da nossa mesa seleta de hoje, como querido Raul Jafé, Antônio Carlos Mazeu, Vicente Longatti, Major Olímpio, nosso deputado estadual, e você. Gente que fala tem a direção-geral, jornalista Fausto Camunha, diretor de produção Zenilda Salvato. Um beijo a todos e até o próximo programa.